Boa tarde. O Primeiro Escalão recebe hoje o jornalista e escritor Celso Arnaldo Araújo. Celso Arnaldo Araújo escreveu recentemente, lançou esse ano pela editora Record, o livro Dilmês, o idioma da mulher sapiens. Para me auxiliar nessa entrevista, trabalhar comigo, para bater um papo com o Celso Arnaldo, eu convidei a jornalista Renata Vianello, ex-Rede Bandeirantes de Televisão, ex-Rede Globo e hoje diretora da True Brand Comunicação. Obrigado, Celso. Obrigado, Renata, por atender o nosso convite. Gostaria que, primeiramente, você traçasse, basicamente, os objetivos. O que é Dilmês, o idioma da mulher sapiens? É um livro lançado recentemente que você fez durante vários anos uma pesquisa sobre o modus operandi da presidenta Dilma Rousseff, na maneira de se comunicar com a comunidade, com a sociedade brasileira. Obrigado, Celso. Eu que agradeço, Renata, Caetano. Esse livro saiu este ano, agora, antes do impeachment, mas é um livro que vem sendo trabalhado há anos. Eu diria que desde o período em que a Dilma foi lançada pelo Desde Lula. O primeiro mandato da presidenta. Antes disso, quando ela era pré-candidata a presidente da República, e eu, por um acaso, até conto no livro, na abertura, eu estava na minha cozinha fazendo um prato improvisado lá no fogão, quando eu ouvi uma TV estatal, alguém falando em nome do governo, sobre o pré-sal, algo assim, e me chamou a atenção. Você sabe que eu mexo com palavras desde que eu comecei a minha carreira, de 40 anos como jornalista, eu vivo disso. Celso Arnaldo trabalhou 27 anos na editora Bloch, foi editor, diretor, repórter da revista Manchete, saudosa revista Manchete. Uma grande escola. Então tem uma vasta experiência, é um clínico geral do jornalismo, conhece saúde, conhece cinema, conhece gastronomia, conhece política, esporte, enfim, é um factotum da imprensa. E desde esse dia eu tive a minha atenção voltada e tomada e despertada pela fala da Dilma, que desde aquele tempo, e ainda mais agora, e essa é uma característica do Dilmês. O Dilmês, ao contrário de outros domínios de idiomas, não se aperfeiçoa, ele evolui. A Dilma considera que ela fala hoje pior do que falava 6 anos atrás. E fala as mesmas bobagens que falava, até aperfeiçoadas essas bobagens. Sim. Então me chamou muito a atenção o fato de que uma senhora que estava sendo lançada para o maior cargo do país tivesse tal dificuldade para expressar suas ideias. Foi a primeira noção que eu tive dela. Você acha que isso pode ter ajudado ela de alguma forma? Não, eu sempre digo que isso, ela chegou ao posto de principal mandatária do país, primeira mulher presidente, é uma presidente camarense, em dizer, é uma honra para qualquer mulher ter esse privilégio. Ela chegou a esse cargo apesar do Dilmês, apesar dela ter essa fala toda destrambelhada, que essa fala, por sinal, só agora, de um ano para cá, começou a ser percebida pelo grosso da população. O Dilmês é uma forma de se expressar? Seria isso, uma forma de se expressar? Eu sempre repito isso. O Dilmês é uma sintaxe da Dilma. Se você me der 1000 frases de 1000 autores diferentes, havendo uma da Dilma entre as 1000, eu vou reconhecê-la. Como diz o Michel Temer, reconheça-lei. É muito fácil. Aplica a mesóclise. É muito fácil, porque ela tem uma sintaxe toda própria. Por isso é um idioma, mais do que um idioma, o Dilmês é um idioleto. Idioleto, segundo os nossos, Você acaba de criar filólogos, não é. Aliás, não vem de idiota, como poderia ser, mas não vem. Vem de idioma. O idioleto é um idioma falado por um único ser. Exemplo mais conhecido, popular inclusive, Odorico Paraguaçu. Só ele fala daquele jeito. Então a Dilma não são palavras. Jacatatu, talvez. Você sabe que a Dilma usou pela primeira vez várias coisas, como mulher sapiens, a mosquita. Ninguém usou antes dela usar esses termos. E também usou diuturna e noturnamente. Usou 3 vezes isso. O que é algo de Odorico Paraguaçu, né? Celso, é uma construção típica. Desculpa te interromper, mas quando eu estava querendo dizer se isso possa ter ajudado a Dilma, eu quero dizer o seguinte:
Às vezes a forma de não unir as palavras, da falta de habilidade verbal, será que isso não escondeu em alguns momentos a falta de conteúdo? Eu acho que não, eu acho que podia ter tornado mais evidente isso. Nenhum homem público, acho que não só no Brasil... Tornou. Foi eleita. Porque não perceberam, houve uma conspiração do silêncio em torno de um mês, nem a mídia percebia. Imagine, essa senhora participou de vários debates com oradores bons, como debatedores bons, excelentes, como Serra, como Aécio. Eu tenho uma filha de 11 anos. Eu tenho uma filha de 11 anos. A minha filha derrotaria a Dilma num debate com facilidade, Agora, se quisesse. Que a questão de ser mulher, isso possa ter colaborado, porque a gente tem um consciente coletivo, de alguma forma, espera uma cordialidade maior, um jogo de cintura. Com toda certeza foi atenuante. E é preciso ter em mente de onde vem a Dilma. Né? A Dilma vem das repartições públicas brasileiras, dos porões, no bom sentido. A Dilma ou foi sempre o que nós já tivemos como chefe algumas vezes. Sim. Chefes incompetentes que se impõem pela rudeza do trato. Você já teve chefes assim? Sim. Chefes que não têm capacidade nenhuma, mas que se impõem pela pisada. Capacidade de liderança pela pisada dura, pela grosseria. Isso é muito comum hoje em dia. Pelo mundo corporativo. Exatamente. A Dilma se impôs assim, uma pessoa de poucas palavras, é uma pessoa que impaciente ao extremo e continua até hoje. Quem quer que tenha trabalhado com ela queixa-se muito, e só agora, quando ela sair de uma vez, se sair, já tenho algumas dúvidas se isso vai se concretizar, eu acho que virão à tona comportamentos da Dilma que ainda não vieram à tona sobre essa rudeza no trato. Impaciente, não tolera pessoas que passam na frente dela, ela entra no elevador, pode ter 6 lugares, ela não deixa ninguém entrar no elevador após ela ter entrado. Isso já aconteceu até com generais. Então é uma pessoa que não tolera, por isso que ela nunca captou, nunca assimilou dos assessores, que tem alguns com grande capacidade, até hoje sempre tem, nunca assimilou nenhuma melhora, nenhum aperfeiçoamento do seu raciocínio. E, inclusive, a questão dela também não analisar, né, a gente percebe nos discursos da Dilma, quem é a audiência, né? Porque é fundamental quando você vai falar para as pessoas, você saber para quem, qual é o seu interlocutor, qual é o público que você vai falar. É absolutamente indistinto indistinta a forma como ela se dirige às pessoas, seja numa reunião do G20, como houve há 3 anos em São Petersburgo, na Rússia, em que ela, depois do encontro com Obama, produziu um dos clássicos de um mês. Eu tenho uma tabela dos top 10 de um mês, e certamente está entre os 3, que é a famosa história da pasta de dente que volta para dentro do dentifrício. E ela repetiu isso 3 vezes. Conta pra gente algumas passagens assim, porque tem umas coisas até engraçadas, se não trágicas, infelizmente, por se tratar de uma presidente. O seu livro é uma sátira? Não é uma sátira. É uma crítica. Não é uma sátira. Não é uma sátira. É um relato. É um relato. Não é uma sátira porque não tem nada fantasioso, não tem nada deturpado para criar humor. Se há um humor, são as falas da Dilma. Eu apenas analiso algumas falas e divido o livro em vários capítulos sobre cada tema. Cada tema é pior do que o outro. Falando sobre artes é uma coisa fantástica. Aliás, a propósito disso, a mídia embarcou muito tempo na história de que ela era a antítese do Lula. O Lula é uma pessoa sem instrução formal nenhuma. Mas, muito pelo contrário, tem um raciocínio lógico. E ela é um ótimo orador. Ótimo orador. Carismático, transmite líder, né? Criou-se essa dualidade de que ela fosse o oposto do Lula por ser uma scholar, uma intelectual, frequentadora de museus. Ela deu uma entrevista, a Folha embarcou, todas as mídias embarcaram nisso durante o primeiro mandato inteiro, sobretudo nos primeiros 2 anos de mandato. Há uma matéria que está no livro citada, na parte de artes, em que a repórter da Folha pergunta a ela sobre arte e fala, a Dilma diz, eu tenho uma coleção de arte espetacular. E aí a repórter quer saber onde está, no Palácio Planalto, no Palácio da Alvorada, em Porto Alegre. Ela fala, não, está no meu computador. E diante dessa revelação, uma pergunta meio atônita, mas como no computador, presidenta? É que quando eu vou num site de um museu, quando eu gosto de um quadro, eu salvo no computador. E eu fiz uma brincadeira no livro, dizendo que se ela salvou esses quadros num pendrive, é a primeira pinacoteca do mundo, né? A Dilma Rousseff montou. Então, ela cria
ela dá motivos para uma pessoa que analisar a fala dela friamente, para você dizer, essa senhora não tem capacidade, a Dilma não passaria numa entrevista para um cargo médio de empresa média dentro de um RH. Agora, como é que se explica, interrompendo, Renata, a grande contradição? Uma mulher formada, com curso superior, com convivência, Em termos, né? com intelectuais, Então, com isso pessoas qualificadas de nível elevado. É uma contradição. Eu tento Se explicar. comunicar dessa maneira, Tento explicar. atabalhoada, vamos chamar Tento assim. explicar no livro, mas sem muita convicção, porque eu precisaria estudá-la. Eu não sou nem filólogo e nem psiquiatra, sou um mero jornalista, mas a minha impressão é que isso deriva do fato de que ela é imune a qualquer assimilação de ideias, e de conselhos e de sugestões. Ela não aceita ser contestada. E isso, eu presumo que muita gente já deva ter. Ela repete insanidades linguísticas há 5 anos, como ela tenta explicar uma entrega de chave da casa própria, que é o único evento em que ela pode ir sem ser vaiada, porque ninguém que está recebendo a chave da casa vai vaiar a presidente. Então ela sabe que ela pode ir sem nenhum susto nesses lugares. Então ela insiste, além de dar a chave, ela insiste em tentar explicar para quem está lá, que são pessoas humildes, para que serve uma casa, como se nós não soubéssemos, né? E cada explicação é pior do que a outra. A Dilma criou um casebre dialético quando ela tenta explicar a casa. No final, o auge dessas explicações, sem sentido, dizendo que a casa própria demonstra a nossa capacidade de viver e de morrer. Só se for uma casa funerária, né? Renata. O que eu estava pensando aqui, há vários presidentes, algumas personalidades inclusive, que têm uma oratória excelente, conseguem se comunicar, passar emoção também, porque não adianta só falar bem, mas não passar emoção também, né? Para comover uma audiência. Mas que não entregam na sua competência profissional. Você concorda com essa análise? Por exemplo, o próprio ex-presidente Collor, sem dúvida, ele fez grandes discursos e depois, duela, sabe... quem duela. Duela quem duela. Certamente existem paradoxos dos dois lados, né? Tem pessoas que falam muito bem e não têm conteúdo, né? O Collor era uma pessoa com Chamado formação. discurso vazio. Marajás, né? Não é catastrófico, existem piores, né? Aqueles que se empolgam no discurso, tem aquela técnica de oratória, mas é pura técnica, não tem conteúdo nenhum, é só falar forma. difícil também, né? Tentam Às falar vezes o falar difícil, difícil. Aí é o falar empolado, né? falar empolado, mas sem conteúdo. E as pessoas enganam, os políticos enganam com isso. Você pega o Valdir Maranhão hoje, presidente da Câmara, abre a boca, você não te engana em nada. Você sabe com quem você está lidando pela primeira frase. Claramente. Pela primeira frase. Alguns enganam porque se expressam bem. A Dilma, desde o começo, se expressou tão mal sobre a mais variada gama de assuntos, até falando sobre ela. A Dilma é um desastre. Está no livro coisas sobre ela, sobre a infância dela, uma coisa desastrosa, é piada do sensacionalista. Então, como ela não domina nenhum tema, era facílimo perceber, até numa entrevista com a Ana Maria Braga, era facílimo perceber que essa senhora não tinha estofo, não tinha conteúdo para ser presidente da República. O Lula costuma dizer que se empolgou com a Dilma quando ela chegou a um encontro, primeiro encontro com ela, segundo com ela, munida de um laptop. Cheio de dados. O seu neto deve ter, de 3 anos, deve ter isso. Então o Lula ficou muito empolgado porque ela tinha esse arsenal de informações dentro de um laptop. E com isso ela foi enganando os vários níveis de poder, né? E eu acho que ela deixou de enganar no final do primeiro mandato. A crise que veio pelos erros dela, que ela desconhece, eu tenho para mim, não tenho confirmação disso, mas tenho quase certeza, a Dilma não conhece o nome dos 26 estados brasileiros. E se souber o nome, não sabe as capitais. Eu tenho certeza absoluta disso. A Dilma não evoluiu. Celso, vou mostrar o livro para o nosso internauta. Quem quiser adquirir esse livro, ele foi distribuído para todo o território nacional, todas as livrarias, todas as capitais brasileiras. Você fez o lançamento só em São Paulo, São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também. Quantos exemplares? Qual foi a tiragem dessa? A primeira tiragem foi 15 mil, já saiu uma segunda, a primeira já está esgotada. E eu acho que o livro, embora a Dilma esteja afastada, o livro não só é atual,
como eu acho que pode ser o primeiro de uma série, porque uma série que eu digo de 2, 3... Serginho, não te interrompendo, Serginho, nós estamos com um problema de sync na fala do Celso. Por favor, Celso, continue, por gentileza. Eu acho que o livro mereceria um segundo volume de atualização, porque eu parei, eu entreguei os originais no final do ano passado. Sim. E desde que ela começou a ser ameaçada pelo impeachment, e durante o impeachment e após o impeachment, ela piorou muito. Então eu tenho mais umas 50 ou 60 grandes passagens sobre ela, sobretudo a versão da casa própria explicada para que serve, e agora virou para que serve a pedalada fiscal. Então ela criou uma imagem que passaram para ela e ela recriou a seu modo, que a pedalada fiscal ela compara alguém indo a uma feira livre. Sim. E é uma das coisas mais hilárias que existem, um presidente da República a ponto de ser impedida de governar, por causa disso, não ter a mínima noção do que é a pedalada fiscal. A Dilma deu uma entrevista para aquele repórter americano Glenn Greenwald, há pouco tempo, no Palácio do Planalto, no Palácio do Alvorada, já afastada, e o Glenn perguntou a ela sobre o ministro Gilmar Mendes, que era o mais duro contra ela. Ele falou: não, o Gilmar é um nome só. No Supremo nós temos 12 ministros, são 12. Repetiu 2 vezes um número, é como se um técnico de futebol dizer que o time tem 2 jogadores. E você falando de norte-americano, a gente tem o grande exemplo do presidente norte-americano Barack Obama, que é um incrível orador, também tem conteúdo. Excepcional comunicador e também fala com emoção e simplicidade, porque falar de forma simples, com conteúdo é o mais desafiador. Comunicador em vários níveis, né? Desde o nível da alta política externa, política global, até ele outro dia foi visto almoçando com Anthony Bourdain, que é um chefe famoso. No Vietnã, se não me engano, esteve lá, num restaurante típico, ele e o Anthony sentados à mesa batendo papo. Você não imagina a Dilma sentada num por quilo brasileiro, falando com um chefe de cozinha, né? Agora, e lá não sai nada. Qual tem sido a repercussão, o teu contato com o teu leitor? O que você recebeu de feedback? Modéstia à parte, pós-lançamento desse livro, de um mesmo idioma da mulher. Os que leram se divertiram muito. Gosto muito do livro, porque o livro, na verdade, é uma compilação desses 6 anos de insanidade linguística por parte de um mês, mas com um arcabouço analítico sério. Quer dizer, eu tento analisar não filologicamente, não etimologicamente, nada disso, mas eu tento analisar a tragédia política que se sucedeu à não percepção desse fenômeno. A Dilma não teria sido sequer indicada candidata se as pessoas que contam nesse país tivessem visto um vídeo que está no livro, e você talvez tenha até esse vídeo aí. Sim. Quando resolveram tornar a Dilma palatável aos meios digitais, ao mundo digital, que ela desconhecia completamente, e contrataram um guru virtuoso chamado Marcelo Branco. Sim. É um senhor com cabelos compridos, até digo que caiu do caminhão do Woodstock com 30 anos de atraso. Esse Marcelo Branco tentou fazer dela um astro da rede social e gravou a famosíssima passagem em que pergunta a ela que livro ela está lendo, a grande intelectual, que livro está lendo. Esse é um dos primeiros momentos clássicos do Dilmês. E ela diz o seguinte: eu estou lendo isso tem que ser visto para ser acreditado. Estou lendo as, e não passa do as. Também não lembra o nome do autor, até que alguém, uma das assessoras, se agacha, isso é facilmente visto num vídeo que é amador, o vídeo, se agacha, sussurra no ouvido, cochicha no ouvido de outra assessora que está ao lado dela para passar. A Dilma procura o nome do livro no chão, como se tivesse caído ao chão o nome do livro. Na verdade, ela queria ouvir o que a assessora ia passar. E ela passa e ela completa um nome dificílimo, né? As Brasas. Um nome dificílimo de lembrar, que ela tinha acabado de ler naquela noite ainda por cima. Diz que ela leu rapidinho. É um livro que me impactou. Pronto. Dentro de todo esse arrazoado explanatório que você coloca sobre o processo de criação do Dilmês,
A presidente Dilma, por mais paradoxal e contraditoriamente possa parecer, ela lançou, ou melhor, oficializou recentemente o Dia Nacional da Poesia, dia 31 de outubro, em homenagem a Drummond de Andrade. Ela oficializou, ela sancionou a lei que criou o Dia Nacional da Poesia no Brasil. Isso faz parte, Você sabia disso? Não, não sabia. Ela oficializou o Dia Nacional da Poesia em homenagem a Carlos Drummond de Andrade, é o dia 31 de outubro, Dia Nacional da Poesia no Brasil. Ela ainda tentam fazer por ela reviver aquele mito, né, do primeiro mandato, da grande intelectual. E no livro há um capítulo chamado Dilmês, o Serial Killer das Letras Alheias, em que eu provo que, além de deformar os seus pensamentos próprios, o Dilmês deforma o pensamento dos outros. Sim. E pensamentos que não podem ser mudados. Uma frase de Nelson Rodrigues é Nelson Rodrigues pura e imutável, só pode mudar uma sílaba. Por exemplo, não é a pátria de chuteiras, é a pátria em chuteiras, que ele falou, mas isso é um detalhe, isso eu não levo em conta, a gente acha grave que ela fala de chuteiras, mas ela tentou transcrever, tentou citar Nelson Rodrigues algumas vezes de maneira catastrófica. Se o Nelson disse algo parecido com aquilo, então aquela baba elástica bovina que o Nelson escrevia, era ele babando porque não conseguia falar, ninguém falaria aquilo. Só a Dilma falando pelo Nelson. Isso em relação à poesia, eu tenho no livro também um capítulo que chama as 4 únicas manifestações de um mês escrito. Manifestações escritas de um mês. São só 4. É um livro de ouro que ela assinou no Museu da China. E uma mensagem que ela mandou, que foi divulgada pelo Facebook dela, pelo Twitter, em que ela manda uma espécie de um bilhete para o Ivan Junqueira, grande tradutor, grande poeta, faleceu agora faz um ano e pouco, recentemente, em que ela diz assim, Ivan, como você disse, a vida é pior do que a morte. E eu quando li aquilo, embora eu não conheça a obra de Ivan Junqueira a esse nível, eu logo desconfiei que não fosse Ivan Junqueira. Quer dizer que a vida é pior que a morte é de um niilismo idiota e obtuso, né? Primeiro que não é pior que a morte, né? Segundo porque se fosse... Niilismo. Se fosse um poeta... Niilismo é uma bobagem. Se fosse... O poeta não usaria um termo tão óbvio como esse. Né? Sim. Eu fui pesquisar, eu tinha certeza que não era do Ivan Junqueira isso. E fui pesquisar na obra do Ivan Junqueira e achei. A vida é maior do que a morte. É um pouco diferente do que ser pior, né? Então, ela deforma qualquer ideia. Deformou a famosíssima frase do alienista, Machado de Assis, o preso protecão, preso montecão. Que ela, segundo ela, você é detido por ter o mesmo cachorro e não ter o mesmo cachorro. Você muda tudo, você muda completamente a Vamos falar um pouquinho da literatura no Brasil, Celso. Por que o índice de leitura no Brasil é tão baixo? 1,7 livro por ano. O brasileiro lê hoje 1,7 livros, não chega a 2 livros por ano. Estamos no 27º lugar no ranking geral, índice de leitura. O país que mais lê livro, que mais cultiva literatura é a Índia. Depois vem a China. Eu acho que o Brasil está em 27º lugar e perde para a Venezuela, que é um país que está à míngua. A Venezuela é o 14º país da América Latina. Tem papel de leitura. É o primeiro país em índice de leitura. O que você acredita? Primeiro porque os poucos que leem se diferenciam, o que eu acho que se todos lessem, ninguém se diferenciava dos outros por lerem todos. Eu acho que virou quase que uma vantagem competitiva. Aquele que lê e lê muito, eu digo sempre, quando eu faço palestras para alunos de jornalismo, você sabe melhor que eu, nós somos contemporâneos, né? Nós tínhamos antigamente grandes textos em redação, grandes redatores e repórteres com aquele mito, que é um grande repórter, mas não sabe escrever. Por quê? Porque tinham grandes copidésticas que pegavam o texto de um sujeito semi-letrado e transformavam numa obra-prima. Quando eu trabalhei na revista Manchete, ainda menino, os meus redatores eram Carlos Etoconi, Rui Castro, acho que não sei dizer mais. Então, eu sempre digo para os alunos de jornalismo, leitura é a droga do jornalista, é a droga verdadeira, é a droga do bem. Tem que ler sentado no banheiro, sentado no vaso sanitário. Eu sei que é um perigo ler dentro do carro. Então falta estímulo, faltam campanhas para incentivar a leitura falta na escola, para começar dos pais, um país chamado
com o lema de pátria educadora, que talvez seja o pior de todos. O pior até surgiu o lema do Brasil do Temer, né? Que é, 3 pontinhos, ordem e progresso. Isso é algo espantoso que alguém recupere um lema positivista do século XIX, e que já na época era contestado, ainda mais hoje, né? Então achei meio ridículo. Mas enfim, o pátria educadora é um lema ruim, até pelo formato, né? Educadora, uma palavra que remete a coisas oficialescas, né? E pátria também não é uma palavra que se usa hoje se você quer cativar alguém para uma leitura moderna, né? Então, o lema é típico da propaganda lulopetista, né? Imagine, a começar na Presidência da República, que não dá valor nenhum à educação, nenhum, zero, é só fingimento. Então, eu acho que a má leitura e a pouca leitura é produto de um conjunto de situações que geram estupros coletivos, a cultura, e qual é a solução? Do funk. Qual a sua experiência? Qual seria? Começar nas escolas, ensino fundamental, ensino médio, incentivo à leitura, campanhas populares? Eu acho que incentivo à leitura existe nas escolas, né? Os professores estimulam, né? Mas eu acho que também... A minha filha lê bastante com 11 anos, adora de ler os livros certos, eu tenho a impressão também que Sim. você ler os livros certos para as idades corretas, Sim. Isso também é importante. Porque assim, quantas crianças... às vezes estão com 10 anos de idade, se você der um clássico que ela não está preparada para ler, ela vai achar que é chato. E na acontece verdade, muito. isso acontece muito. Quer dizer, tem que ser bem orientado um livro para aquela idade para ir tornando o gosto pela leitura. Agora com as redes sociais, que os textos estão cada vez mais enxutos, qual é a saída? Eu ia dizer que as redes sociais são um grande canhão. Involução nesse sentido, porque eu acho que não, é uma evolução em muitos sentidos da informação. Hoje você sabe que é imperdoável um jornalista hoje errar na informação, errar no nome, colocar Sempre foi. Bedak com KE, é só consultar no Google uma vez, tornou para 50 vezes. Não, já tem a resposta imediata também. Errou, todo mundo já vê, né? Já vê. Rapidamente. Então, a rede social deu a gente um arcabouço, um esqueleto de informações absolutamente que no nosso tempo não tinha. Nosso tempo você mandava vir você queria saber quem é Caetano Bedak, uma matéria, não, além da Barça, você não está na Barça. Eu pedia para o meu departamento de pesquisa, me manda... Eu sou da época, você não é, mas nós somos da época da Barça. Eu pedia para o meu departamento de pesquisa, me manda a pasta do Caetano Bedak. Vinha uma pastinha de papelão com 2 recortes que alguém um dia se lembrou de cortar do jornal. Esse era o nosso Google. Então hoje é imperdoável. Redes sociais... Agora, as redes sociais liberaram as bestas feras do pensamento. Você olhar no teu Facebook, nos Twitter da vida, é gente absolutamente incapaz de gerar uma ideia boa, uma ideia benigna e construtiva. Tem tanto monstro, né? Mas monstros tem na tudo internet. Também, vai, Celso. Tem também pessoas bacanas aí que estão disseminando. Pessoas que não tinham voz passaram a ter voz, e a grande maioria para falar bobagem. Se você vai atrás de qualquer notícia da morte de alguém que está causando uma infelicidade tremenda na família de alguém, esse cantor sertanejo que faleceu essa semana, mais um que morre. Sim. Mas se você for em qualquer site que citou a notícia, vai nos comentários, morreu cedo, já devia ter morrido antes. Será que esses haters, né, são chamados de haters nas redes sociais, já não existiam, só que agora eles têm voz? Exatamente o que eu falei, eles não tinham voz antigamente, ninguém dava atenção a eles. Se você mandasse uma carta para o jornal, não era nem lida. Ninguém ia publicar. Agora é um fenômeno negativo, né? Esse é negativo. Agora, você usa o termo sapiens aqui para o título que você criou para o seu livro, A Mulher Sapiens. Aliás, foi a Dilma que criou. A Dilma criou. Nós estamos vivendo uma Dilma, época não ele. O homem hoje, o homem moderno que vive o século XXI, ele deixou de ser sapiens. Por conta disso que você está colocando. É o homo perversus. Terríficos. Sem dúvida. Que é o haters. São os haters, isso mesmo. Agora, por que também tem tantos seguidores, né? Tem que ver. Quer dizer, eu acho que mudou também a forma, Celso. Você que trabalha com a linguagem, eu acho que mudou também a forma de linguagem, quer dizer.
O que eu percebo pelas redes sociais também, é importante hoje o entretenimento, a forma como você comunica aquilo, a forma como você vende. Agora, é inegável que a base continua sendo fundamental, né? A base dos clássicos, a base dos grandes textos e grandes autores. Eu tenho colegas, amigos nossos, jornalistas, né? Trabalharam comigo, não trabalharam comigo, mas eu conheço de cruzar pelo mundo afora, que fizeram dos seus Facebooks verdadeiras páginas de sátira, de humor, de sarcasmo, gente que se especializou em pegar os fatos do dia a dia e dando a eles uma forma muito divertida e com uns pontos de sabedoria incluídos nele. Isso é um ponto positivo, porque eram pessoas que você não tinha chance de ler no dia a dia, humor, e agora né? tem. Então, eu acho que contrabalança, né, os monstros da internet, os haters, os monstros, né, os débeis mentais, né, da internet, versus essas pessoas que tiveram o seu talento revivido, né, pela possibilidade de você a cada momento se expor. A cada momento, você pode botar foto quem você quiser, hoje, agora. O caso dessa menina que foi estuprada no Rio de Janeiro, logo foi para a rede. Imagine fotos de um ato desse, bárbaro, né? Foi para a rede. Então tem que ter um lado bom e um lado péssimo disso, né? Nós temos que conviver e tentar achar o equilíbrio. Nós achamos o equilíbrio. As pessoas que não têm equilíbrio não vão achá-lo nunca. E vão continuar odiando as pessoas e cometendo verdadeiros assassinatos contra o caráter, né? contra os direitos humanitários para todo mundo, né? Então a rede é um veículo, é um mundo à parte altamente incongruente, né? Paradoxal. Eu vou chamar um rápido intervalo, Celso, e antes eu vou te fazer uma pergunta que foi enviada por um amigo nosso em comum, Sim. que é o Álvaro de Moya, especialista em quadrinhos. Sim. E ele pergunta e sugere para o Celso para lançar uma segunda versão de Dilma, o idioma da mulher sapiens, em quadrinhos, que está perfeito e adequado, porque ele leu o teu livro. Ele acha que seria maravilhoso. Queria que você falasse sobre isso. O primeiro escalão vai fazer um rápido intervalo e volta em 3 minutos. Até já. Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, você preservar
para as gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Esse canal volta com Celso Arnaldo, jornalista e escritor, que está lançando este ano o livro Dilmês, o idioma da mulher sapiens. Celso, retomando a pergunta do Álvaro Moya, ele te sugere, faz uma sugestão para você lançar uma edição especial do Dilmês, o idioma da mulher sapiens, em quadrinhos. O que você acha? Olha, eu confesso a você, Caetano, Renato, que eu em matéria de quadrinhos, estou um pouco desatualizado. O último que eu li foi Sobrinhos do Capitão. Eu queria lembrar da nossa infância, e Pato Donald, e Clube do Bolinha. E Luluzinha, talvez. Que eu lia muito. Eu não Você sou tem cara muito de ter fã. lido mais o Zorro e o Fantasma. Não. Eu gostava do Sobrinhos do Capitão, esse pessoal todo. Mas eu não sou muito familiarizado com o caso. Mas eu acho que a ideia, ouvindo assim em primeira mão, é boa. Porque ela tem umas frases tão primitivas que caberiam dentro de alguma bolinha. Como uma que eu tenho aqui. Pois não. Se você quiser. Esta frase é uma das poucas que não tem um vídeo correspondente. Na época, eu não estava, naquela ocasião, não foi filmado. Foi um Dia da Criança. Você tem o áudio. Tem o áudio. Um Dia da Criança, de 2012, em Porto Alegre. A primeira-dama de Porto Alegre, casada com o prefeito Fortunati, faz um trabalho lindo com animais de rua. Sei. E a Dilma quis fazer uma média com o Dia da Criança, animal, e saiu isto aqui. Eu acho que isso aqui dá, certamente, uma ideia e dá uma tira em quadrinhos fabulosa. Vamos ouvir, por favor. Se hoje é o Dia das Crianças, ontem eu disse que criança, o Dia da Criança é o dia da mãe, do pai e das professoras. Mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás, o que é algo muito importante. Uma tira espetacular. Um cachorro imaginário atrás, dessa Você tem mais criança. algum exemplo que possa O pior, ilustrar? uma figura oculta mais um exemplo que me dá que até possa... medo, Celso. A gente não sabe o que é essa figura oculta. No caso dela, Dá um pouco de é medo. um cachorro. Exatamente. Você sabe que no livro eu achei esse cachorro oculto. Ela deu uma entrevista querendo mostrar que o governo dela era implacável com os malfeitos. Nós todos sabemos que não foi bem assim. E que não permitia corrupção. E que tinha muitos métodos para corrigir a corrupção e vigiar e logo corrigir. Sim. O caso da construção de creches, que o governo federal manda dinheiro para as prefeituras, que são encarregadas da construção dessas creches, e tem que fazer prova da construção. Como é a prova, segundo a Dilma, o prefeito pega o celular dele, fotografa a obra e manda para o Palácio Planalto. De um modo, vocês vejam, moderno, bastante aperfeiçoado. E ela, citando esse método,
deu um exemplo de como é fácil pegar uma mentira. Ela disse que em uma cidade do interior, não disse em que estado, o prefeito tinha que construir 3 creches e mandou 3 fotos. E ela achou estranha as fotos porque tinha um detalhe, tinha o mesmo cachorro nas 3 fotos, o que prova que era só uma creche repetida por 3. Aí eu digo que aquele cachorro oculto da fala dele em Porto Alegre apareceu na creche. O que estava oculto agora é a criança, porque a creche não existe, né? Renata. Peraí, você me pegou. A pergunta é sua. Caetano, vamos cortar e vamos voltar, né? Que você me pegou. Tentando achar alguma coisa aqui da... Celso, esse é o teu segundo Você vai livro, contar o teu isso. terceiro livro. Quem, Caetano? Sim. Vai. Não entendi. Pode perguntar. Segundo, terceiro livro. Esse é o teu terceiro livro. Você escreveu uma biografia do professor Zerbini, grande cardiologista. Grande, quando estava vivo ainda. Foi um grande sucesso na época. Você pode rememorar um pouquinho? Eu fiz obra, vários, mas a maioria eu fiz como ghostwriter. Sim. E às vezes esse aspecto fantasma ainda não pode ser tornado público, porque as pessoas assinaram o livro que eu fiz. Perfeito. Mas livros que eu da sua lavra, que eu pude fazer, eu só não plantei árvore, né? Tenho 4 filhos, não plantei árvore ainda, mas os livros que eu fiz mesmo da minha lavra eu fiz uma biografia muito interessante, uma biografia, um relato, parece muito banal hoje, mas você veja que agora, quando se comemora 20 anos desse fato, virou filme, virou musical de teatro, virou programa de televisão, que é a morte dos Mamonas Assassinas. Quando eles faleceram... Já tem 20 anos? 20 anos. Foi em 94, 22 anos. A gente, na época, descobriu-se que ele tinha uma ex-namorada, Mirella, que tinha sido fundamental na própria criação dos Mamonas. E ela era a famosa Pichulinha da música, Brasil Amarela. E na época descobrimos esse personagem e a gente foi encarregado pela Bloch de fazer um grande livro-reportagem com ela contando a origem dos Mamonas, e saiu um livro chamado Pichulinha, Minha Vida com Dinho, até que os Mamonas nos separem. Foi muito interessante, vendeu 100 mil exemplares na época. Esse foi um livro. Mas os 2 livros que me orgulham muito pela profundidade do trato é este, né, sobre o de um mês, e o livro do professor Zerbini, a quem eu havia entrevistado dezenas de vezes como repórter de Manchete. Para quem não conhece, do coração, um nome muito feliz, por sinal. Belo título. Dr. Zerbini, Operário do Coração. Para quem não conhece, o Zerbini só conhece o nome, que é o nome de viaduto, de hospital, etc. O Zerbini foi um paulista de Guaratinguetá, autor do primeiro transplante de coração no Brasil. Veio do nada e foi o primeiro brasileiro a fazer um transplante de coração. Acho que foi o 5º ou 6º do mundo. Inclusive, por ocasião do primeiro transplante, o Dr. Christian Barnard, na África do Sul, ele já estava tecnicamente pronto para fazer antes do Christian Barnard. Acontece que o Conselho de Ética do Hospital das Clínicas não tinha autorizado ainda, porque o transplante era uma coisa totalmente nova na época, né? E o livro eu conto desde o momento, começo o livro contando a noite dramática em que apareceu um coração no Hospital das Clínicas. Ainda não existia o INCOR, no Hospital das Clínicas mesmo, em que o João Boiadeiro, que era uma pessoa que estava lá internada, o primeiro da fila, recebeu o coração, viveu 20 e poucos dias, mas foi um feito extraordinário para a medicina brasileira. E a partir daí o Zerbini já tinha fez escola. A grande parte dos professores titulares de faculdades hoje foram alunos dele, e ele deixou uma escola, deixou uma marca. O Brasil, que tem endemias ainda primitivas, né? Agora esse ano, imagine, uma epidemia de cachumba no Brasil inteiro, fora a Zika, né? Doenças que se pensava já eliminadas. Né? O Brasil tem grandes programas de saúde, como o da AIDS, e tem programas de saúde tenebrosos, né? E o Zerbini, diante desse quadro, conseguiu fazer do Brasil uma grande potência da cirurgia cardíaca, né? Então foi um livro que me deu muito orgulho de fazer. Ele estava vivo ainda, faleceu 2, 3 anos depois. Fui em várias noites de autógrafo com ele. Foi um Você ganhou 2 prêmios ESSO. Quais foram? Foi o mais primeiro.
as reportagens que Eu comecei muito cedo na revista Manchete, menino ainda com 20 anos de idade, grande escola lá no Rio de Janeiro. Como disse, tive como redatores copydesks que lendo meus textos, Coni, que era uma figura, está ainda extraordinária. Plena atividade até 90 hoje. anos hoje. Escrevendo uma figura até extraordinária, um ser humano maravilhoso, um contador de histórias fantásticas e um redator de primeiríssima. E muito culto. Que respeitava, inclusive o repórter, ao contrário de alguns, né? Tive como redator também Raimundo Magalhães Júnior, membro da academia, Roberto Mugiati, que se tornou editor, depois um time de primeiríssima linha. Otto Maria Carpo, talvez a pessoa mais erudita que já viveu nesse país até hoje, não era redator, mas era contribuinte da Manchete. Então, bom, eu comecei muito cedo e com essa escola eu acho que cresci bastante e com 3 anos de idade me tornei o mais jovem jornalista até hoje a ganhar o Prêmio ESSO. 23 anos de idade. Que matéria? Foi uma matéria que eu não acho fiz algumas muito melhores do que essa na área de medicina, que se chamou Medicina 75, você vê a nossa idade, Caetano. Eu tinha 22 anos na época. 75, as novas fronteiras. Eu fiz um balanço da medicina brasileira em todas as suas especialidades. A medicina e saúde é outra especialidade do Celso. Talvez é um papa nessa área, é um papa. Mas o segundo Prêmio ESSO, que foi 5 anos depois, esta foi uma matéria histórica. Também sobre saúde. Saúde, em que eu peguei uma criança de 3 anos de idade, 2 anos de idade, com uma malformação cardíaca gravíssima, precisava de uma cirurgia, que é uma cirurgia delicadíssima. Na época, isso faz quase 30 anos, 25 anos, ainda não existiam os métodos de se proteger o coração, a criança, o corpo da criança, o organismo dela, enquanto você mexe no coração. O coração tem que ser parado. Sim. Não existia ainda uma técnica para se parar o coração completamente, para protegê-lo enquanto você corrige o defeito. O que faziam com a criança? Colocava a criança num balde de gelo para a criança, a exemplo dos ursos, hibernar durante as 6, 7 horas que duraria a correção. E eu fiquei muito impactado com essa cena, a criança coberta de gelo, só com um buraquinho no coração para fazer a cirurgia. E modéstia à parte, os títulos da revista Manchete, depois eu posso dar alguns históricos, esse foi um dos mais lendários, né, que virou título que virou, digamos assim, uma antologia, né? Entrou para um case jornalismo, que é Este Bebê Vai Morrer para Viver. E foi um impacto, uma série de 8 páginas, ganhei o ESSO também. Ô Celso, você trabalha, você é editor hoje da revista GoWare Gastronomia. Sim. A que você acha que se deve essa supervalorização da gastronomia? São tantos programas de televisão, a supervalorização da gastronomia, revistas, você já respondeu. Os chefes são superstars hoje. São celebridades. São celebridades. A sua pergunta respondeu. Se deve à supervalorização da gastronomia. Mas por quê? Qual é a causa? Primeiro porque o ato de comer, ainda para mim, para você também deve ser, um dos grandes prazeres da vida, né? Eu fico imaginando que eu vou comer amanhã. Mas sempre foi, Celso, mas sempre foi. Mas era de uma maneira tipo comida da avó. Os chefes brasileiros, até os anos 85, 90, eram nordestinos todos. Cearenses, pernambucanos. Da revista GoWare Gastronomia, que tem 15 anos... Você está lá nesse tempo? Não, 10 anos. 10 anos. A capa que mais vendeu até hoje foi uma capa com chefes nordestinos. Em restaurantes de luxo. Hoje menos. Cada vez tem mais chefes. Esse pessoal não era nem chefe, eram cozinheiros. Faziam um filé ao poivre, melhor que o Eric Jacquin, talvez. Melhor que um chefe francês. Porque fazem todos os dias. E sem frescura, sem espuma, sem pistola aromatizadora, como se chama hoje. Então, eu acho que, junto com o ato de comer, que é um ato de sobrevivência, mas de grande prazer, prazeroso, começou a ter por trás disso uma ciência comportamental. Você disse bem, esses cozinheiros, com o tempo, tornaram-se chefes. O chefe já traz consigo o nome chefe. A famosa pergunta do Alex Atala para o seu discípulo na época, Benny Novak, que hoje é um grande chefe consagrado, trabalhou com o Alex Atala, e o Alex Atala um dia ouviu o Benny Novak dar uma entrevista e dizer assim: nós chefes, o Alex parou e falou: desculpe, Benny, o Benny que conta essa história, você é chefe do quê? De onde? Porque se for na minha cozinha, o chefe sou eu.
Então, o pessoal sai da escola hoje achando que é chefe, né? Então, eu acho que isso glamorizou a gastronomia e virou febre, né? Temos 63 programas de gastronomia na TV brasileira hoje, passando um recorde. E são regiamente pagos, muito bem pagos. O patrocínio vende como água. Um ano antes. Bem, Celso, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista. Muito obrigada, Renata, muito Caetano, obrigado. muito obrigada, Eu que agradeço. Celso. O Primeiro Escalão volta na próxima terça-feira, às 4 da tarde, ao vivo. Até lá. Obrigado.